Ah, tá. Ele entrou, vai. Só avisar lá no microfone. Amém? Convido os irmãos a se colocar de pé mais uma vez. Nós vamos fazer menção na palavra do Senhor nosso Deus, capítulo 15 de 1 aos Coríntios, versículo número 42. 15, 42. Diz assim: assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscita na incorrupção. Parte B do verso 43. Semeia-se em fraqueza, ressuscita com vigor. Verso 44. Semeia-se o corpo natural, ressuscitará o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também
espiritual. Amém? Senhor, te agradecemos pela tua palavra, Pai. Nesse momento, prepara o nosso coração para a tua mesma. Abençoe cada um dos teus filhos que vão ouvir a tua palavra, traz a palavra da consolação, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, falar da minha sogra, podeis aceitar. Falar da minha sogra não é difícil, é fácil falar dela, porque ela deixou muitos exemplos importantes e maravilhosos para nós. E antes de entrar um pouquinho nesse detalhe, eu quero agradecer a presença dos amigos, dos irmãos que estão aqui, meus vizinhos, o deputado Braz, está ali, conhecido para nossa família já há algum tempo, pastor Viana e os demais que vieram, que estão aqui, Franciane, pastor Henrique, obrigado pela presença de cada um. Então, falar de Maria Nazaré Silva, que eu conheço de perto há mais de 40 anos, sei o que é uma vida para Deus. Ela foi daquelas que, quando achou Jesus, ela se curou. Ela nunca brincou com a fé, não. Ela levou muito a sério a vida cristã. Ela deixou exemplo na simplicidade. Ela deixou exemplo nas vestimentas. Ela deixou exemplo na coragem. A gente nunca via ela esmorecida. Enquanto ela pôde, ela orava pelos filhos, pelos netos. Podia ser qualquer luta. Ela chegava com uma palavra de coragem, uma oração, uma campanha. Era assim que ela viveu. Quando eu a conheci pela primeira vez, ela me apareceu com Gésa. Pela primeira vez que era na companhia de Gésa. Acho eu lá no interior do Maranhão. Fui dirigir um culto, ela apareceu lá com Gésa, uma jovem. Irmão, eu tenho certeza que ela sentiu que eu ia ser gente dela, pela maneira como ela passou a me tratar. Eu, um jovem simples, pobre, muito pobre, mas ela me acolheu tão bem que ele me amou. Eu perdi mãe, eu tinha 9 anos. E quando eu comecei a conversar com ela, ela chegou e disse: meu filho, você quer casar com minha filha? Esse é o meu projeto. E assim, irmão, Deus trabalhou para que isso acontecesse. Quando eu fui entender a família, uma grande família, 10 filhos, a maioria estão aqui, 10 filhos. E eu entrei nessa família pela graça e pelo amor de Deus. E quando eu conheci uma família unida, os irmãos, aqueles que têm um apreço uns com os outros, quando tem alguma coisa na rua, pede desculpa, perdão, muito diferente da família que eu tinha anterior. Que família linda. E passei a desfrutar da companhia dela, dos conselhos, das orações. Lembro-me que um dia cheguei na casa dela, assim, um pouco estressado de correria do pastor, e o vizinho estava tocando um som bem alto. Ela foi lá na casa do vizinho e disse: meu vizinho, eu quero pedir um favor para o Senhor. O meu genro veio descansar na minha casa. O Senhor pode baixar esse som enquanto ele descansa? Irmão, eu não tive só uma sogra, eu tive uma mãe. Ela foi minha mãe. Olhando que
que esse capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo escreveu um capítulo inteiro de 58 versículos. É um dos maiores capítulos da Bíblia para mostrar a ressurreição dos mortos. Alguns irmãos da igreja não criam que havia ressurreição. Aí Paulo disse: olha, se você não crê que tem ressurreição, então Jesus não ressuscitou. E nós que estamos pregando somos falsos testemunhas, estamos dizendo que Jesus ressuscitou, já que você não disse que há ressurreição. Aí disse: eu quero que vocês entendam que há ressurreição. Primeiro Jesus, depois os demais que creem em Jesus. Ele disse aqui no começo do capítulo: Jesus, quando ressuscitou, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Ele disse que Cristo ressuscitou. Aí ele disse: agora alguém pergunta, como é essa ressurreição? Em que corpo vem? Aí ele fez uma semelhança entre as plantas. Ele disse: semeia-se a semente, e a semente morre, e ali Deus lhe dá um corpo como quer. Semeia-se a semente do filho, Deus dá um pé de milho como ele quer. Semeia qualquer semente, Deus dá um corpo como quer. E o trecho que eu li, fala da ressurreição. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Irmão, está dizendo aqui que semeia o corpo corruptível. O que é corruptível? O corpo que adoece, o corpo cheio de fraqueza, o corpo cheio de doença. É assim quando nós morremos, semeia-se na corrupção, ressuscita na incorrupção. Paulo diz: quando for ressuscitar, ressuscita-se um corpo incorruptível, um corpo que não vai mais sofrer, um corpo que não vai mais adoecer, um corpo que não vai mais ter limitação. O que vai acontecer hoje, que nós chamamos de sepultamento, Paulo chama de semear. Colocou lá no sepulcro, semeou, vai ressuscitar na incorrupção. Olha só, meus irmãos, a Bíblia diz que quando nós morremos, como cristãos que servimos a Deus, não tem embaraço, a alma vai direto para Deus, o corpo é semeado. Mas por ocasião da vida de Jesus, Jesus voltará. Os que estão lá com ele, que já partiram, a alma voltará com Jesus, e o corpo ressurgirá, e a alma entra nesse corpo, e aí passa a viver a eternidade com Deus. Entenderam? A alma foi para lá, está lá descansando, é assim que a Bíblia mostra. Quando for na vida de Jesus, o corpo ressuscita. Pode ser só a cinza, pode ser alguém que foi queimado, Deus tira daí um corpo. Porque Deus, irmão, Ele valoriza também o corpo. Tem pessoas que não, Deus quer só o coração. Não é, irmão. O corpo semeia na corrupção, mas ressuscita-se na incorrupção. Semeia em fraqueza, ressuscita em vigor. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder, em vigor. O verso de número 44: semeia-se o corpo natural, ressuscita-se o corpo espiritual. Porque se há corpo natural, há também corpo espiritual. E ele faz um paralelo entre Adão e Jesus. Diz que o primeiro homem foi na terra, homem natural, e Jesus foi o homem espiritual. Ele diz que assim como há um corpo natural, vai ter também um corpo espiritual. Então, nossa irmã e mãe que viveu pela graça de Deus 90 anos, Deus deu para ela muitos
estava contando que um dos grandes privilégios dela foi ter 10 filhos e não sepultar nenhum. Pense na dor de uma mãe é sepultar um filho. Deus lhe poupou esse sofrimento. Ela partiu e ficaram os 10 vivos. Estão aí. Segundo privilégio, muitos da família servem ao Senhor. Os irmãos talvez não entendam, mas quando Deus a chamou, Deus já planejou. Você vai ter filhos crentes que vão tocar o seu velório. Você vai ter genro pastor que pastoreia a igreja. Vai ter lugar que você vai ser velado pelos seus filhos. Deus já havia projetado a fim de honrá-la, porque ela usou o seu corpo para servir o Senhor. Pastor, todos os corpos vão ressuscitar assim em glória? Não. A Bíblia diz que os que morreram em Cristo, somente os que morrem em Cristo, servindo a Cristo, vão ressuscitar em glória, vão ressuscitar incorruptível. E quanto àqueles que não servem a Cristo, a Bíblia diz que é chamado para ir a segunda ressurreição, não receberão o corpo glorioso. Não receberão. Por quê? Porque o seu corpo na terra não serviu o Senhor. Encheu a barriga de cachaça, de cerveja, usou para se drogar, prostituir. Então, esse corpo que é do pecado, ele vai ressuscitar da mesma maneira que ele morreu. Um corpo velho, feio, cortado, quebrado, corrompido, só para receber a sentença e ir para o lugar de tormento. Porque Cristo morreu para que pudesse ter uma vida nova. Por que ela serviu a Deus pela sua vida inteira? Porque ela escolheu. Ela escolheu. Se chegasse, ela podia oferecer milhões de reais. Ela não tornaria sua Deus, com certeza. Ela não trocava Jesus por nada. Ela era apaixonada pelas almas, visita de casa em casa. Teve um mês que ela trouxe 52 almas para Jesus. No mês, 52 almas para Jesus. Ela viveu para Deus e para servir o próximo. É bom repensar que vida você leva, que vida nós estamos levando. Repense. Às vezes a gente pensa, algumas pessoas se enganam, não, eu vou viver muitos anos na terra. O certo é que nós não sabemos. Nós não sabemos quanto tempo vamos viver. E todas as pessoas, quando vão viajar, elas têm um cuidado de se preparar. As pessoas se preparam para o mercado de trabalho, faz um curso, as pessoas se preparam para ir numa viagem, se preparam para construir, mas muitos não se preparam para a eternidade. E as pessoas estão partindo diariamente. Não pensem que nós vamos morar aqui por todo o tempo. Não. A Bíblia diz que os dias da nossa vida é 70 anos. Havendo vigor 80. O que disso passar é canseira e enfado. Depois dos 80 é canseira e enfado. Eu testemunhei a vida dela depois dos 80. Eu dizia, minha sogra, pede comigo lá em casa. Não, meu filho, não tenho mais prazer. Não tenho mais prazer nas coisas aqui. Ela repetiu isso várias vezes comigo. Aí às vezes eu citava o versículo, ela completava. Nunca deixei de sempre orar por ela. Visitava, orava, citava uma passagem bíblica, ela me respondia, firmava, me olhava, assim como eu fiz com o meu sogro. O meu sogro foi assim mais difícil, mas não tenho dúvida, parti também com Deus. Fiquei lá orando, observando,
até que eu vi os sinais da salvação nele. Ele disse: ontem à noite vi um clarão, falei em outras línguas. Eu disse: olha, Deus está preparando para a eternidade, e assim o levou. Meus amados, eu estou grato a Deus por essa oportunidade, por ter conhecido e desfrutado da companhia da minha sogra, por esses 40 e tantos anos que parecem tão pouco. Dou graças a Deus pelos familiares, os irmãos, os filhos que estão aqui. Que Deus console os nossos corações, que Deus nos abençoe e que possamos seguir o exemplo dela. O exemplo dela. Eu acho que se ela tivesse a oportunidade de falar novamente, ela ia falar isso: todos vocês aceitem Jesus aí no céu. Todos vocês aceitem Jesus para ir para os céus. Era essa a mensagem dela, eu creio. É o que ela mais desejava. Meus amados, vamos ficar de pé mais uma vez. Agradecer a presença do pastor Claudemir, sua esposa Matheus, irmã Iracema, e professora João que acabou de chegar. Muito obrigado. Vieram lá de Palmares. Irmãos, não foi espalhado assim um aviso mais extenso. Se fosse avisado, eu acredito que tinha mais pessoas aqui, porque tem muitos conhecidos aqui em Parauapé. Pastor Procopio também, obrigado pela sua presença, meu amado. Pastor Viana chega até aqui. Pastor Viana vai fazer a conclusão. Ele é o pastor do presbítero Aleixo, meu cunhado. Está aqui o presbítero Aleixo, aqui serve o Senhor. É outro irmão, desde que eu achei ele filho como o monte de Sião, que não se abala, mas que permanece para sempre. Eu sei que aqui tem filhos, netos, e talvez precise fazer um concerto. Porque se Jesus vier hoje, talvez não veja mãezinha lá. Então, se você deseja fazer um concerto, você vai ficar ali do lado da cabeceira dela. Faça o seu concerto. Olha, essa semana eu já orei pelo Alisson. Levanta a mão, Alisson. Onde está a cuidadora dela? Alice, onde está? Ela cuidou dela por quase 4 anos. 4 anos. Uma jovem cuidou dela por quase 4 anos. Ela também aceitou Jesus na nossa visita. Batizei nas águas e está permanecendo no Senhor. Essa aqui é a fisioterapeuta da minha mãe. Então nós vamos orar primeiro pelos que estão reconciliando. É a terapeuta da vovó? Tá certo. Pastor, o senhor faz 2 orações, faz uma só por eles que estão reconciliando, em seguida ora por toda a família, tá? Obrigado, pastor. Vamos orar. Estão fazendo um concerto com Deus. Aí está cumprindo. Está em Colossenses, diz que os que morrem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos transformados. Mas para ser transformado tem que ter Cristo Jesus. Então nós estamos fazendo um concerto com Jesus, que quer se encontrar com a sua mamãe na ressurreição. Vamos orar, não? Eterno Deus, Pai Santo, obrigado por esse momento de concerto que vocês estão fazendo diante desta igreja. Deus, qual seja a dificuldade que estiver, ou o pecado que eu cometido, eu peço em nome do Senhor Jesus, perdoa-nos, escreve o seu nome no livro da vida do Cordeiro do Senhor. Para a glória do nome e para a nossa vida, em
nome de Jesus. Amém? Agora vamos orar por todo mundo. Só quero citar uma coisa, irmã, que eu conheço há 30 anos. Uma coisa que ela valorizava muito a vida. Ela já doente, um dos filhos tão brincadeira, mas você já quer morrer? Eu disse, não, eu daqui a viver. Tem uma coisa que ela lutou pela vida. Tem gente novo aí querendo morrer. Acorde. A vida é de Deus. Lute pela sua vida. Lute por Deus na sua vida. E você vai só no tempo que Deus quiser levar. Valorize a vida. Louvado seja o nome de Jesus. Em nome do presbítero Leite, quero cumprimentar todos os irmãos. Em nome da Evangelho, saudar todas as irmãs. E em nome do Pastor Vaz, saudar todos os netos e familiares para a honra e a glória do irmão. Vamos orar, na certeza de um dia nos encontrar com ela na eternidade. Quem tem essa certeza, diga amém. Glória a Deus, eterno Deus, soberano Senhor. Obrigado, meu Pai, pela vida da família, da tua filha que aqui está. Sei que uns mais e uns menos estão com o coração ferido, não gostariam de seguir a hora dela, mas chegou a sua data. Deus abençoa eles, para que eles continuem unidos, para que eles possam se unir ainda mais, possam refletir nas suas palavras, nos seus conselhos, e se tiver alguma pessoa com dúvida, possa se converter que o Senhor é o Deus que fez os céus e a terra. Abençoa essa família, consola as almas, os parentes, os amigos, todos nós, pastor Augusto, teu filho, a evangelista, todo esse povo, o presbítero Valente que congrega comigo, meu filho, sem Deus precisar de tocar, de cantar lá da sua mãe. Deus consola a alma do filho, em tudo, Deus. Visita aqueles que não puderam vir, não tinham ou não teve como vir, consola eles onde estiver, para que não se cresçam, mas que se alegrem. Assim, Senhor, dá-nos da tua graça, da tua bondade e do teu amor. Toca-nos com o teu sangue para continuarmos fazendo o seu querer aqui na terra. Em nome do seu Filho Jesus, nós lhe pedimos e lhe agradecemos. Amém. Meus irmãos, quero encerrar a parte da cerimônia. Se quiser nos acompanhar, nós puder, a gente fica agradecendo. Muito obrigado. Muito obrigado.
Sou reverendo. Eu vou mais você. Vou mais você lá no carro. O Huawei não chegou. Menina, Dodó. Deixa eu passar no meu Vanís. Ele deixa eu passar aqui, ó. Sara bem cuidadosinha. Sara da Marinete.